Meus queridos filhos e filhas, estamos celebrando a segunda semana da Páscoa. E a liturgia que hoje nós temos diante dos nossos olhos é uma liturgia profética. Nós estamos lendo essa semana o capítulo 3 do Evangelho de São João, que marca justamente o diálogo de Nicodemos com Nosso Senhor. E alguns pontos desse diálogo precisam ser ressaltados para que a gente consiga entender a importância e a força dessa palavra para a nossa vida. Primeiro que o Evangelho de São João, como o padre já ensinou a vocês, dos 4 evangelhos é um evangelho que nós chamamos de evangelho teológico. Os outros 3 são evangelhos sinóticos. E no Evangelho de São João nós vamos ver a presença de elementos que nos apontam para realidades espirituais que, se nós não conhecermos a fundo as características de São João, esses elementos podem passar por nós desapercebidos e nós não conseguimos então fazer um bom entendimento do que estamos lendo. O primeiro elemento muito forte na literatura joanina são os símbolos. E os símbolos presentes neste capítulo 3, eles serão sempre contrastantes. Então nós vamos ter noite e dia, nós vamos ter também Nicodemos e Jesus, que vão representar justamente Nicodemos a cada um de nós, e Jesus é Jesus mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós não nos colocarmos dentro da cena do Evangelho, dificilmente nós vamos conseguir permitir que o Evangelho produza em nós frutos. Porque no lugar de Nicodemos, eu e você devemos estar, para que nós permitamos que o Senhor faça em nós o que fez na vida de Nicodemos. Vejam que o evangelista diz que Nicodemos vai procurar Jesus à noite. Isso não é apenas um detalhe, mas no Evangelho joanino representa um estado. Nicodemos vai procurar Jesus à noite, porque Nicodemos tem vergonha de ser visto pelas pessoas conversando com Jesus. E por que Nicodemos tem vergonha de que as pessoas o vejam conversando com Jesus? Está no início do capítulo 3. Abra sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 3. No versículo 1, nós vamos entender, primeiro versículo 1 e 2, o porquê que Nicodemos teme ser visto com Jesus. Diz assim o versículo 1: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Este foi se encontrar com Jesus de noite. Então Nicodemos era alguém que estava em busca da verdade, queria Deus, mas ele tinha uma preocupação que era maior do que o desejo dele por Deus. E esta é a grande tentação que nós precisamos combater na nossa vida se quisermos ter um encontro pessoal e autêntico com Jesus. O fato de Nicodemos ser alguém que gozava de prestígio dentre os judeus fazia com que Nicodemos se preocupasse mais com a sua imagem do que com Jesus. Ele tem desejo da verdade, ele tem desejo de saber quem é Jesus, e no diálogo isso vai ficar expresso, mas ele ainda se preocupa demais com a sua imagem. Ele se preocupa muito ainda com o que as pessoas vão dizer dele, se virem ele conversando com Jesus. Por isso que ele vai procurar Jesus à noite, para que ninguém o veja. E também por quê? Porque tudo que Nicodemos tinha até aquele momento, de conhecimento da lei, de conhecimento da Torá, e até mesmo de experiência de Deus, era uma experiência limitada. Por isso que ele vai à noite, porque ele está ainda nas trevas. E isso mostra para nós qual é o estado da alma que busca a verdade, mas que não se abre a Jesus. Ela permanece na noite, ela permanece na escuridão. Se nós pegarmos o texto de São João e relembrarmos o que nós ouvimos na Semana Santa que se passou, nós também vamos ver que Judas sai para entregar Jesus à noite. Mais uma vez São João nos apresenta esta ideia da noite como ausência de Deus, porque o próprio Evangelho de São João vai dizer que no início ali da ceia, o demônio já tinha entrado no coração de Judas. Então percebamos isso. Nicodemos é um homem que quer Jesus, que busca a verdade, mas que precisa, antes de mais nada, de cura interior. E por que Nicodemos precisa de cura interior? Porque toda pessoa apegada ao que os outros pensam a respeito dela é uma pessoa ferida na sua história.
é uma pessoa que não se abriu para a experiência do amor de Deus. E já que nós estamos nas semanas onde nós estamos tratando sobre essa dinâmica da cura interior, nós precisamos pedir ao Espírito Santo nesta noite, que nós não cedamos à tentação que cedeu Nicodemos, de querermos Jesus só na noite da nossa vida. Esta é uma tentação que o mundo de hoje experimenta. Querer Deus somente na noite da sua existência, somente nos momentos em que eu preciso, somente nos momentos em que eu me sinto sozinho, somente nos momentos em que eu me vejo angustiado, somente nos momentos em que eu não tenho respostas, porque Nicodemos está atrás de respostas. E então ele vai se encontrar com Jesus, e hoje nosso Senhor diz para ele: olha, Nicodemos, você ainda não entendeu o que eu tenho para você. Na verdade, você ainda não entendeu o que eu vim fazer na terra. Eu não vim para a terra para ser mais um dos profetas, porque os profetas falavam a meu respeito. E é por isso que Jesus diz: o que eu estou falando para você, Nicodemos, eu estou falando do que eu vi e vivi. Por quê? Porque eu estava com o Pai. Ou seja, Jesus está dizendo para Nicodemos de forma antecipada: Nicodemos é o primeiro a quem nosso Senhor vai revelar a sua identidade messiânica. Jesus vai dizer para Nicodemos: olha, Nicodemos, se você acreditar no que eu estou te falando, chegou para você o reino de Deus. Mas se você não acreditar, aqueles que não derem testemunho de quem eu sou, estes não verão a glória de Deus. Por quê? Porque a condição para ver a glória de Deus é aceitar Jesus como o Senhor da sua vida. E esta é a grande graça, é a grande obra que a cura interior realiza dentro de nós. Quando nós nos abrimos ao amor de Deus e permitimos que Deus revisite a nossa história e nos cure de dentro para fora, como nós rezamos antes da missa começar, nós vamos destronar os falsos ídolos que ocupam dentro de nós o lugar de Jesus. E nós sabemos, e se não sabemos, precisamos pedir a Deus que nos mostre quais são os falsos ídolos que estão ocupando o trono, que estão ocupando o lugar que só Jesus merece ter dentro de nós. Será que, como Nicodemos, você também não vive uma vida refém da opinião dos outros? Será que, como Nicodemos, você também gosta de falar de Jesus, gosta de dizer que é de Deus, mas você só leva Jesus nos lugares onde você acha que não vai ser julgado, que não vai ser julgada? Será que também na nossa vida nós não precisamos nascer de novo, como Jesus propõe a Nicodemos? E Nicodemos fica confuso: mas como nascer de novo? Como pode um homem velho voltar para dentro da barriga da sua mãe? E Jesus vai dizer: Nicodemos, você não entendeu nada. O que eu estou falando para você não é que você deve voltar para o ventre da sua mãe, mas você precisa se abrir à graça da novidade que eu te trago nesta noite. É preciso que você permita que Deus te conheça de dentro para fora, porque o Espírito Santo, ele não nos toca na superficialidade da nossa história. O Espírito Santo, ele nos toca na essência daquilo que nós somos. E é aqui que está o segredo, meu filho e minha filha, para você ser feliz. Enquanto você não deixar que Deus vá no quarto da sua bagunça, no lugar onde estão as coisas que mais te amedrontam, no lugar onde está a verdade a respeito de você, você pode rezar, você pode fazer novena, você pode fazer campanha de oração, mas nada na sua vida vai mudar. E eu vou dizer ainda mais: existem pessoas que Deus quer abençoar, mas Ele não pode te dar nada que coloque a sua alma em risco. Então o que ocorre? Às vezes você pede para Deus assim: Senhor, dai-me a graça de ter esta bênção na minha vida, de receber esta graça na minha vida. Mas Deus não pode te dar nada que você não seja capaz de administrar. E é por isso que muitas das vezes a graça que Deus tem para você, ela demora a chegar. Porque antes de te dar alguma coisa, Deus precisa ter você com Ele. Antes de te dar alguma coisa, você precisa ser dele. Porque a única garantia que Deus tem, que pode te dar algo sem te perder, é Ele ter você. Isso é cura interior. Quando Deus me possui por completo, quando Deus me possui totalmente, quando eu não tenho nenhuma área da minha história da qual eu me envergonhe, quando não há nenhuma gaveta da minha vida que Deus não tenha senha, enquanto a minha relação com Deus for uma relação onde eu levo Jesus só nos lugares que eu não tenho vergonha,
Deus ainda não é Senhor da minha vida. E é isso que Jesus está falando para Nicodemos. Quem é do céu fala das coisas do alto, quem é da terra fala das coisas da terra. Ou seja, o medo, a necessidade de ser aplaudido, a necessidade de ser notado, de ser conhecido, isso não é de uma pessoa que nasceu do Espírito. Uma pessoa que nasceu do Espírito não precisa disso. Uma pessoa que nasceu do Espírito não precisa dessas coisas. Por quê? Porque ela chega naquela estatura espiritual de Paulo. Já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Só a graça de Deus me basta. Quando nós chegamos neste lugar, nós nos tornamos pessoas livres e o demônio não consegue mais nos prender. Por quê? O demônio nos prende com o quê? Com as coisas da terra. É com as coisas da terra que o demônio nos escraviza. E aí aquela necessidade de ser reconhecido, por quê? Por que as pessoas têm necessidade de serem notadas? Isso está lá dentro do útero materno. A raiz de toda pessoa vaidosa, orgulhosa, ferida na sua imagem, é falta de amor. Há uma rejeição lá no princípio da história. Talvez não do pai, talvez não da mãe, talvez uma rejeição que sentiu na primeira infância. Mas toda pessoa que não consegue sentir plenamente o amor de Deus, ela vai ser sempre uma pessoa que precisa ser aplaudida, elogiada, reconhecida. Você não vê na vida dos santos, os santos pedindo aplauso. Você não vê na vida dos santos, os santos pedindo atenção. Você não vê isso na vida deles. Por quê? Quando o encontro pessoal com Jesus é verdadeiro, somente o amor de Jesus nos basta, Ele nos preenche por completo. A gente não quer mais chamar a atenção de ninguém, porque a gente já chamou a atenção da pessoa mais importante, de Deus. A gente não precisa. E aí o demônio pega a gente nessas coisas, e ele começa a te escravizar nessas coisas. Ele começa a te sondar com essas mentiras. E aí você vai vivendo a vida inteira buscando uma imagem ideal de você. E meu filho e minha filha, se você viver assim, você vai viver louco. Na Idade Média, ser bonito era ser gordo. Então as pessoas comiam até explodir. Porque o padrão da época da beleza era ser gordinho. A pessoa que era gordinha era considerada uma pessoa abastada, uma pessoa rica, uma pessoa abençoada. Por quê? Porque se era gorda é porque tinha o que comer. O padrão de hoje de beleza qual é? É ser uma pessoa com a cara que todo mundo tem. O que é harmonização facial? Pegar a beleza que Deus deu para cada um e anulá-la, transformando todo mundo com a mesma cara. É a mesma coisa que pegar um tijolo, bater aqui e fazer todo mundo ficar com a mesma cara. Pode ver que esse povo que está fazendo harmonização facial, está tudo ficando com a cara quadrada. É a mesma cara, é o mesmo rosto. É ou não é verdade? Na minha época, qual era o padrão de beleza de cabelo? Era cabelo liso. Então todo mundo vivia louco para alisar cabelo. Minhas primas usavam ferro Black & Decker. Colocava a costilha, a toalha assim, aí uma colocava o cabelo, esticava, a outra vinha e passava com o ferro, subia aquele cheiro de penugem de galinha queimada. Aquela coisa fedida. Mas era o padrão. Agora o padrão, infelizmente, na sociedade que a gente vive, é ser esquisito. Quanto mais esquisito você for, mais você é aceito. Eu vejo uns cabelos aqui dos meus coroinhas e acordo e falo, o que é isso? Eles acham que estão bonitos. Quanto mais esquisito for, hoje você é considerado uma pessoa aceita, normal. Vocês já perceberam que você olha hoje para as pessoas, você não sabe mais quem é menino, quem é menina? A gente não sabe mais. Se nós formos viver em função dos padrões do mundo, nós seremos sempre escravos. E é aqui que o demônio tem feito as pessoas serem cada vez mais reféns. Por quê? Porque uma pessoa curada, e por isso que a cura interior é a nossa grande busca. Porque quando você entender que você é imagem e semelhança de Deus, você vai entender que Deus te deu tudo o que você precisa para ser feliz. Nada do que Deus te deu está faltando. Ai, mas eu queria tal cabelo. Perceba, quando que Adão e Eva caem, gente? Quando eles deixam de ser gratos por aquilo que tinham e passam a cobiçar aquilo que não era deles.
enquanto eles são gratos por aquilo que Deus os deu, eles estão no paraíso. A partir do momento que eles deixam de agradecer o que Deus deu e começam a cobiçar aquilo que Deus pediu para eles não se aproximarem, porque não lhes pertencia, o diabo entrou e destruiu a vida dos dois. Tem um monte de gente que está vivendo assim, está passando a vida inteira em busca daquilo que Deus não sonhou para você, e por isso você não é feliz. Porque você está em busca daquilo que os outros dizem que é felicidade. Então você nunca está feliz com o seu carro, por exemplo, porque você sempre está olhando para o carro do outro. O seu celular é o melhor celular do mundo, até lançar um mais novo. E é um frenesi, gente. É uma loucura. Pode ver. Quando lançou o aparelho celular, Telesp celular, eu lembro. Era um tijolo deste tamanho assim, com uma antenona assim. Não tinha internet, era telefone que se usava para falar, para você ligar. Meu avô trocou um Fusca numa linha telefônica, para vocês terem noção. Linha telefônica valia carro, valia terreno, na época que eu era criança. Hoje em dia, pergunta para esses jovens o que é um telefone bom. Não é um telefone que fala, é o que tira foto, é o que tem mais giga, é o que tem internet mais rápida. Então vejam, gente, que se nós não estivermos atentos a estas coisas, nós vamos ser engolidos. Quantas pessoas estão frustradas nos seus relacionamentos? Porque elas estão esperando um príncipe encantado, né? Elas querem um homem sem defeito. Deixa eu te dizer, não existe. Tem um monte de homem solteiro esperando uma mulher perfeita. Deixa eu te dizer, ela não existe. Você vai arrumar uma com menos problema. Você vai arrumar um com menos problema. Perfeito não existe. E por que não existe perfeição? Porque a perfeição vocês vão alcançar juntos com a graça do sacramento do matrimônio. O matrimônio é a escola de santidade. O matrimônio é o lugar aonde vocês vão conhecendo-se um ao outro, se lapidando e se santificando. Um primo meu demorou muito para casar. Por quê? Porque na verdade ele não queria uma esposa, ele queria uma mãe. Todas as namoradas que ele arrumava, ele não conseguia ir para frente com elas. Por quê? Ele não queria uma esposa, ele queria uma mãe. Ele queria a mãe dele, ele estava procurando a mãe dele. E a maioria dos jovens hoje não são felizes no casamento, porque estão procurando uma mãe, não uma esposa. As moças a mesma coisa. Por não terem tido uma boa relação com seus pais, elas vivem procurando um pai no marido que elas buscam. Não vai encontrar nunca. Só vai cair na mão de narcísicos, porque as mulheres carentes que não se resolveram na sua afetividade com a figura do masculino, elas são presas fáceis para relacionamentos abusivos. Elas vão cair na mão de homens que, para seduzi-las no primeiro momento, vai parecer muito bonzinho, porque vê as suas fragilidades e em cima dessas fragilidades ele vai criar na vida dessas mulheres uma prisão, uma cadeia interior que depois, para elas serem libertas, será terrível. E por que os relacionamentos não estão dando certo hoje? Não é porque o mundo é diferente de 30, 40 anos atrás. É porque tempos difíceis formam pessoas fortes. Guarde isso na sua cabeça. Tempos difíceis formam pessoas fortes. O tempo que nós vivemos é um tempo de facilidade. Por isso que nós estamos formando gente fraca, gente frouxa. As pessoas não precisam mais fazer esforço nenhum para ter nada. Absolutamente nada. Por isso que elas são tão frágeis. Eu quero proteger meu filhinho. Quanto mais você põe seu filho na redoma de vidro, para ele não cair, para ele não se machucar, para ele não ficar doente, para ele não saber se defender, você está criando uma pessoa fraca.
primeira vez que eu fui para a escola, antes de sair de casa, minha mãe falou assim: olha, deixa eu dizer uma coisa, você é preto. Entenda bem, lá fora existem pessoas de outras cores, mas nunca deixe que ninguém te trate diferente pela cor da sua pele. Você não é a cor da sua pele, você é o que tem dentro da sua cabeça. Eu nunca tive problema com racismo, porque eu nunca suportei ou autorizei que ninguém me diminuísse ou me tratasse diferente pela cor da minha pele. Nunca aceitei cota, porque cota para mim nunca deveria ser por cor de pele. Por questão social tudo bem, mas por cor de pele não. Agora tem um monte de gente aí que por causa da cor da pele se sente inferiorizada. Quando eu vejo uns pretos frouxos desse jeito, eu tenho vontade de dar tapa na cara deles. Vem conversar com a gente assim, como se estivesse pedindo licença. Por quê? Porque aceitou um lugar que não é dele. Eu não sou o dono do mundo, mas eu sou filho do dono e eu exijo respeito. E eu exijo respeito. Eu exijo respeito. Então, minha gente, aonde você quer estar? Quais são as feridas que Jesus precisa alcançar aí? A sua história ou vai ser uma muleta, ou vai ser uma espada. Tem gente que está envelhecendo e continua procurando culpados para os seus fracassos. Eu sou assim por causa disso, eu sou assim por causa daquilo. Fala comigo, eu preciso parar de dar desculpas. Eu preciso assumir a minha história, com todas as suas dores, com todas as suas alegrias. As suas dores eu farei Jesus curar, as suas alegrias eu farei Jesus transformar em combustível para que eu avance cada vez mais. E eu encerro na primeira leitura de hoje. O que diz para nós São Lucas no Atos dos Apóstolos? Que convém obedecer a Deus e não aos homens. Quer ser feliz? Quem quer ser feliz? Quem deseja vida nova no poder do Espírito? Então você tem que gravar isso aqui. Repete comigo. Atos 5:30. Não, Atos 5:29. Atos 5:29. É preciso obedecer a Deus antes que os homens. Diga para quem está do seu lado, você tem que obedecer a Deus, não aos homens. Diga para ele, você não vai ser feliz, você não vai ser abençoado, você não vai ter milagre na sua vida, você não vai realizar os seus sonhos enquanto você obedecer aos homens. É preciso obedecer só a Deus. Isso te fará feliz, isso te fará livre, isso te fará vitorioso. Se é mulher vitoriosa, isso te fará vitorioso. Isso te fará vitorioso. Mulher vitoriosa, isso aí, muito bem. Que bom. Amém ou não? Mas precisamos pedir a Deus esta graça. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. O que Jesus precisa visitar nessa noite? Quais são os lugares da sua vida que você ainda não teve a coragem de levar Jesus? Quais são as áreas da sua vida que Jesus precisa visitar? A palavra de Deus é clara. Jesus disse a Nicodemos: o que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Você que foi rejeitado, você que foi rejeitada, você que nunca se sentiu amado, que nunca se sentiu amada, você que cresceu sobre o espelho da comparação,
sempre se comparando a outro, sempre se comparando a outra. Você que nunca se sentiu amado em casa, porque na sua cabeça seu pai amava mais a sua irmã, porque na sua cabeça sua mãe amava mais o seu irmão. Gente, essas coisas precisam ser trazidas para fora, essas coisas precisam ser entregues para Jesus, porque Jesus não pode te abençoar enquanto estas feridas não forem cicatrizadas. Porque se você não for curado, se você não for curada, você não pode avançar para a próxima fase. Para avançar para a próxima fase, esta ferida tem que ser curada. Não dá para você avançar com rancor, não dá para você avançar com ressentimento, não dá para você avançar carregando mágoa dentro de si. Isso é lixo, isso é peso. A sua vida está pesada por causa das coisas que você traz dentro de si e que não deixou ainda Jesus limpar, que não deixou ainda Jesus curar. Nesta noite, abra-se, deixe Jesus entrar aonde Ele precisa entrar e bagunçar o que tem que bagunçar para organizar. Infelizmente, a gente só consegue organizar a casa depois que a gente bagunça a casa. Porque na bagunça a gente vai tirando do chão as coisas, vai tirando de dentro das gavetas o que estava há muito tempo escondido. E o Senhor me mostra muitas pessoas que trazem marcas na sua história profundas aqui nessa noite. Pessoas que foram abusadas de diversas formas, não só fisicamente, mas pessoas que foram abusadas psicologicamente, porque sempre cresceram debaixo de xingamentos. Você que também é preto, que é preta, você que é branco demais, você que é mais gordinho, mais gordinha, você que é magro demais, você que ouviu tantos apelidos na infância, tiraram sarro de você e isso te impediu de se desenvolver. E hoje você não consegue nem se comunicar, você não consegue falar, você não consegue passar em entrevista, você não consegue nem se relacionar com ninguém, porque você tem vergonha das pessoas. Em nome de Jesus, deixe que o Senhor entre neste lugar e coloque ordem. Você que passou a vida inteira tendo que alisar o cabelo, tendo que enrolar o cabelo para ser aceito, porque o que você olhava no espelho não te agradava. Você que tinha vergonha da sua origem, nunca levou ninguém na sua casa porque você tinha vergonha de ter uma casa pobre ao seu critério, não é? Você que sempre teve vergonha dos seus pais porque eles não estudaram, porque eram pessoas simples. Você que sempre teve dentro de você uma ambição, quando eu crescer eu vou ser rico, eu vou ser rico, eu vou ser rico. E como você até hoje é escravo, não consegue relaxar, não consegue descansar, sempre trabalhando, em busca desta ilusão que colocaram dentro de você. Porque a verdadeira riqueza não está no que você possui, mas naquilo que você é. E em nome de Jesus você tem que se abrir nesta noite, para que o amor dele te baste, para que o amor dele te cure. Você que é ferido, você que é ferida nos seus relacionamentos, que não consegue se relacionar com ninguém, que os seus relacionamentos sempre terminam sem com que você saiba o porquê terminou. Jesus mostra, Jesus está te revelando, é por conta das feridas não curadas da sua história. Como você vai para um casamento cheio de feridas? Como você vai para um casamento cheio de feridas? Para ferir mais o outro? Não, meus filhos. E talvez seja por isso que até agora o seu casamento não aconteceu, porque Jesus sabe que se você for do jeito em que está, não vai ficar casado, não vai ficar casada. Então o seu casamento que foi adiado, o seu noivado que foi adiado, foi um livramento de um divórcio futuro. Porque o Senhor enxerga além. Porque o Senhor enxerga além. Em nome de Jesus. Você que dorme há muitos anos ao lado de um estranho, porque você nunca se permitiu amar. Você não casou porque amava, você casou para sair de casa. E como isso pesa para você, até hoje, Jesus vai lá, aonde eu não posso ir. A música não é esta. Padre Antônio Maria, vamos Jesus passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só.
Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares. Vamos, meus filhos, cantem. Eu quero voltar aos lugares em que eu fiquei só. Quero voltar lá contigo. Quero voltar lá contigo. Vendo que estavas comigo. Vendo que estavas comigo. Quero sentir tua mão Quero sentir teu amor a me embalar. a me embalar. Mais uma vez, vamos, Jesus, passear na minha vida. E vamos, Jesus, passear na minha vida. Eu quero voltar. Quero voltar aos lugares em que eu fiquei só. Quero voltar lá contigo. Vendo que estavas comigo. Vendo que estavas comigo. Quero sentir Teu amor a me embalar. Pede para Ele isso. Cura, Jesus. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura,